Muito boa tarde a todos. Há uns meses atrás, numa conferência também organizada pelo IDF na Gulbenkian, eu estava num painel em que fui o único que não apresentou PowerPoint e todos os meus colegas apresentaram. Desta vez estou num painel onde ninguém trouxe PowerPoint, eu sou o único a trazer. Já me avisaram que isto não podia voltar a acontecer e, portanto, eu prometi que para a próxima procurarei inteirar-me como é que os meus colegas estão a fazer para o fazer de maneira diferente. Aproveitar para, naturalmente, agradecer o convite para esta sessão e cumprimentando, naturalmente, os presentes que aqui estão a ouvir-nos e com quem teremos possibilidade de interagir a seguir e cumprimentar na pessoa do Presidente da Mesa, Dr. Luís Máximo dos Santos, também os meus colegas de painel, com quem tenho muito gosto em estar aqui hoje. Bom, muito rapidamente, enfim, depois de 4 intervenções é difícil dizer alguma coisa, eu diria, radicalmente inovadora, depois dos diversos ângulos pelos quais o tema foi aqui tratado. Eu julgo, apesar de tudo, que na discussão destes temas da União Bancária e aqui no cruzamento com a utilidade que o chamado Mecanismo Europeu de Estabilidade pode vir a ter, há um aspecto que é importante, que é olhar um bocadinho para este percurso histórico desde a crise a partir de 2007, perceber um pouco como chegámos até aqui e porque é que a União Bancária se justifica e se explica. Em segundo lugar, discutir se efetivamente a União Bancária resolve o seu principal propósito, ou seja, salvaguarda da estabilidade sistémica, mas evitando o chamado contágio banca soberana, isto é, contágio do sistema bancário ao chamado risco soberano, e, portanto, garantindo também com isto a estabilidade ao nível dos mercados de dívida pública. E, por fim, então, a questão do mecanismo de estabilidade, europeu de estabilidade, e em que medida pode ou não ser usado, não apenas para reestruturações bancárias, mas também para reestruturações de dívida pública. Bom, sob esse ponto de vista, há, relativamente à evolução recente, eu diria, 2 teses que, de algum modo, foram sendo, enfim, difundidas e com razoável aceitação, diria eu, o que não quer dizer que estejam necessariamente corretas. Uma delas é que o principal determinante do pedido de ajuda externa foi uma questão de excesso de, no fundo, investimento público, desequilíbrios orçamentais e, portanto, consequências disso mesmo no nível de endividamento público. É discutível que essa tese seja, digamos, uma tese que reproduza fielmente aquilo que aconteceu, explicarei porquê. Uma segunda tese é de que no nosso sistema bancário, sempre esteve bem, com, digamos, uma situação relativamente sólida e uma supervisão eficaz, e que, portanto, os casos que nós tivemos no nosso sistema bancário que determinaram a nacionalização de um banco, a liquidação de um segundo banco e a resolução de 2 bancos a seguir foi motivada, digamos, sobretudo por questões de irregularidades, os chamados casos de polícia. Em segundo lugar, relativamente ao sistema bancário, há também 2 teses que me parece que são perigosas, isto aqui já não é passado, já é presente, e que têm que ver com o facto de se achar um pouco que agora o nosso sistema bancário deve focar-se naquilo que é a sua atividade doméstica e, portanto, deve com isso reduzir o seu âmbito geográfico de atuação e que é importante, dado o excesso de capacidade instalada no sistema, portanto, a chamada sobrecapacidade existente, serem promovidos movimentos de consolidação ou de concentração. Portanto, irei procurar passar um pouco por estes temas, começando precisamente pelo início, isto é, da crise até chegarmos à União Bancária. Bom, e para isto há que olhar para uma série longa e não apenas para aquilo que foram os anos mais recentes. E numa série longa aquilo que nós verificamos é que a crise bancária de 2008, 2009, enfim, começou em 2007 como crise subprime nos Estados Unidos, mas depois crise financeira em 2008 e crise económica em 2009, na verdade só tem paralelo com a grande crise que, no fundo, determinou a depressão nos anos 30. E, portanto, nem no período da Segunda Guerra, nem no período de choques petrolíferos, nem já nos anos 90, com instabilidade monetária
em diversas geografias, desde a América Latina à Rússia, nós não tivemos, efetivamente, uma crise com a magnitude daquela que tivemos recentemente. Eu não vou passar aqui nem aquilo que foi a geografia, nem a anatomia da crise nestes últimos anos, já foi aqui falado, mas a verdade é que há aqui uma coincidência, é que o perfil dos países afetados é um só. A crise afetou apenas países de dimensão menor e países de menor centralidade, ou seja, os chamados países periféricos no quadro do euro. E vivemos também com isto, tendo que lidar, vivemos, enfim, enquanto país, enquanto coletivo e enquanto sociedade, tivemos que lidar com restrições, quer sob o ponto de vista externo, quer sob o ponto de vista interno. Sob o ponto de vista externo, por força da crise de 2008 e 2009, tínhamos todas as instituições internacionais em uníssono a dizer são necessárias medidas orçamentais anticíclica para fazer face à conjuntura adversa e à redução da procura agregada que se verifica no funcionamento das economias. E em 2010, as mesmas instituições diziam temos de ter muito cuidado na retirada, portanto, no phasing out dessas mesmas medidas, uma vez que uma retirada apressada das mesmas pode levar ao chamado double dip recessivo que há que evitar, pelo seu impacto, de novo, na procura agregada e nas expectativas da economia. E só em 2011, efetivamente, com a reação que os mercados tiveram aos tais países mais pequenos e periféricos, é que estas instituições alteraram aquilo que era o seu discurso oficial e vieram dizer, bom, agora temos que dar, de facto, primazia às medidas de consolidação orçamental e, portanto, aquilo que era uma preocupação sobre o phasing out gradual, progressivo, controlado, vai ter que ser feito aceleradamente e, portanto, sem quaisquer tipo de reservas. E, portanto, essa passou a ser uma prioridade, deixando para a segunda ordem quer as questões da estabilização macro, quer as questões também da sustentabilidade da dívida que não foram discutidas. Ora, o que é curioso é que só em julho do ano passado, o Fundo Monetário Internacional, no seu relatório de avaliação independente, do chamado Gabinete de Avaliação Independente, que analisa aquilo que foi o comportamento do Fundo Monetário Internacional naquilo que foi a assistência financeira aos países afetados na área do euro, tenha vindo, na prática, dizer que, afinal, aquela tese que nós tínhamos anteriormente, de que isto foi sobretudo uma questão de finanças públicas, foi sobretudo uma questão de dívida pública, a chamada tese do it's mainly fiscal, fiscal aqui no sentido de finanças públicas e não de tax, não de impostos, essa tese estava claramente desmentida. Portanto, repito, é um relatório público de julho de 2016. E, portanto, chamou a atenção para uma questão importante, que é a questão da dimensão da importância da poupança e da procura interna na economia portuguesa, a questão dos níveis de capital do nosso tecido empresarial, em especial das pequenas e médias empresas, que representam mais de 99% do nosso tecido empresarial, uma questão de competitividade, naturalmente, da procura externa e, portanto, traduzido também naquilo que é o comportamento ou o perfil das exportações. E, portanto, eu acho que é saudável, digamos, este meia-culpa feito pelo Fundo Monetário Internacional a propósito destes temas, repondo a discussão naquilo que é, digamos, um aspecto importante para a explicação desta situação. Porque, efetivamente, em 2010, quer sob o ponto de vista, digamos, de rácio de endividamento, quer sob o ponto de vista de déficit orçamental, Portugal tinha um comportamento alinhado com a média da área do euro e, sob o ponto de vista da taxa de juros implícita do custo da dívida, também estava perfeitamente alinhada com aquilo que eram os países da área do euro. E mesmo a chamada teoria das responsabilidades contingentes, muito, digamos, utilizada, digamos, no discurso até um pouco mediático e acalorado em torno destes temas, de que as questões de investimento público, as questões das parcerias público-privadas, afinal, representam pouco, as parcerias público-privadas em especial, naquilo que são as responsabilidades contingentes associadas, digamos, ou imputáveis ao balanço do Estado enquanto tal. E, portanto, sob o ponto de vista daquilo que foram os determinantes da assistência financeira externa, o que nós verificávamos na altura era que, efetivamente, a dívida privada era mais do dobro da dívida pública. E, portanto, hoje, quando nós discutimos o tema dos NPLs no balanço dos bancos, o chamado crédito em risco,
E a relevância que a questão tem não é por acaso, é porque, efetivamente, esta questão não foi uma questão devidamente atendida pelas instituições financeiras internacionais, leia-se Fundo Monetário Internacional e Comissão Europeia, que, no fundo, prestaram a sua assistência a Portugal e a outros países, mas desvalorizando precisamente estas questões. E, portanto, a questão do problema das contas externas não pode deixar de ser visto como uma determinante importante, quer sob o ponto de vista, digamos, dos déficits anualmente verificados. Passa-se aqui alguma coisa estranha? Já estará. Quer sob o ponto de vista, naturalmente, do fluxo, ou, perdão, do estoque também acumulado em consequência dos saldos anuais verificados. E, portanto, esta, para uma discussão, eu diria, económica e financeira séria, digamos, em torno destes temas, não é uma questão, digamos, de politização ou de partidarização, na medida em que há aqui, digamos, uma tendência consistente, eu diria, permanente, ao longo da nossa história recente e que é transversal, digamos, a diversos governos. E, portanto, significa que se há alguma conclusão, digamos, a retirar daquilo que foi o resultado também da assistência financeira externa, foi o agravamento do diferencial do nosso nível de endividamento face àquilo que é o nível médio de endividamento na área do euro. O que levou a que alguém tivesse afirmado que o incumprimento dos limites originais do programa para o déficit e para a dívida foi determinado por uma queda da procura interna, repito, atento o peso importante que a procura interna tem no produto nacional, e que, portanto, esta situação exige naturalmente, ou exigiu naturalmente, uma transição para uma nova fase, a chamada fase do investimento. Esta frase, curiosamente, é do Dr. Vítor Gaspar e com a qual eu estou 200% de acordo. Quanto às taxas ou esta situação traduziu-se também naquilo que é, digamos, o nível das taxas nos yields da dívida pública, quer no período da crise, e, portanto, o alargamento dos spreads que nós tivemos face a dívidas que competem com a nossa no mercado, e que traduzem uma situação, eu diria, bastante diferente, quer face ao período pré-crise, quer face ao período pós-crise. Porque a verdade é que nós, mesmo no período pós-crise, assistimos a diferenciais ou spreads da dívida pública face a outras dívidas que já não têm comparação com aquilo que eram os valores dos períodos pré-crise e não é antecipável no atual quadro institucional do euro que seja possível retornar a esses valores, a não ser que alguma coisa seja feito num plano mais político. Portanto, a questão que se pode perguntar é se o BCE, e ainda bem que o BCE fez o que fez, se o BCE não tivesse expandido o balanço agregado do Sistema Europeu de Bancos Centrais, como é que teria sido? E a verdade é que nós chegámos a 2007 praticamente com um nível de ativos em balanço que era o dobro do verificado durante o período 99-2004 e chegámos a 2012 com um dobro de balanço, sensivelmente, face ao valor que tínhamos, no fundo, no início também da década. Portanto, repito, ainda bem que o BCE fez isto, mas isto também tem riscos e irei referir-me a eles entretanto. Portanto, quanto ao modelo de governação económica na área do euro, eu não vou repetir aqui as questões que já foram referidas. Nós temos, de facto, uma base ou uma fundação que é a política monetária, que é que está, eu diria, mais evoluída e mais robusta, até sob o ponto de vista do seu enquadramento jurídico e da capacidade de atuação do BCE, mas em tudo o que é supervisão económica e orçamental, supervisão do sistema financeiro e, sobretudo, nos chamados mecanismos de resolução de crises, eu não quero dizer que está tudo por fazer, mas está quase tudo por fazer. E, portanto, nós temos um sistema muito baseado em regras, muito baseado em solidariedade voluntária, que por natureza depende de acordo, mas não temos capacidade de atuação e de decisão e de alocação de recursos imediata por parte das instituições europeias. E, portanto, sem repetir o que, aliás, foi dito pelo professor Cunha Rodrigues ainda agora, falta-nos, efetivamente, instrumentos institucionais de defesa do euro. A questão de um orçamento com dimensão para permitir à Comissão Europeia atuar, a questão de um Tesouro Europeu. O relatório Giovannini, que tratava de emissões comuns, foi apresentado em 1990. Passaram quase 30 anos.
enfim, é caso para dizer que a União Europeia acaba sempre por fazer a coisa certa, mas é depois de ter tentado tudo o resto. Ora bem, parece que já passou muito tempo, de facto, e se nós não cuidarmos desta questão, então a questão que se coloca é se não estaremos a viver sobre um enquadramento que ele próprio é amplificador de crises ou gerador de crises, em vez de permitir a sua resolução. Bom, eu não vou entrar no detalhe aqui nas questões em geral da gestão da estabilidade na União Económica e Monetária e naquilo que foi a evolução mais recente. Uma nota relativamente ao Mecanismo Europeu de Estabilidade, apenas para antecipar uma questão que referirei mais adiante. O Mecanismo Europeu de Estabilidade, a questão que aqui se coloca é de saber se é um puro mecanismo de disponibilização de liquidez ou se é verdadeiramente um mecanismo de reestruturação. É uma questão que, repito, irei tratar mais à frente, mas isto faz toda a diferença sob o ponto de vista da capacidade de atuação e do impacto dessa atuação nos diversos Estados-membros e nos sistemas bancários dos Estados-membros. Quanto aos desafios do sistema bancário, efetivamente, uma questão central é a questão dos non-performing loans, ou do crédito em risco no balanço dos bancos. Uma segunda questão tem que ver com, digamos, os temas da rentabilidade do sistema bancário e, naturalmente, uma terceira relativa ao tema da reforma da supervisão. Bom, relativamente aos balanços dos bancos, aquilo que nós verificamos nos últimos anos é que só desde 2011 o ativo agregado do sistema bancário, no fundo, contraiu-se em mais de 100 mil milhões de euros. E, portanto, esta é, aliás, uma situação que não é específica do setor bancário. O setor segurador teve um movimento idêntico, embora, naturalmente, não com a mesma magnitude. Os fundos de pensões ainda não estão nos valores correspondentes ao período pré-crise. E no setor da intermediação financeira, se olharmos para aquilo que são os ativos sob gestão, digamos, na gestão de ativos do sistema de intermediação em Portugal, nós temos hoje de ativos sob gestão menos 30 mil milhões do que tínhamos no período pré-crise. E, naturalmente, há aqui um duplo efeito. Há um efeito que tem que ver com o resgate de produtos ou de aplicações que as pessoas tinham em carteira e há um segundo efeito, que é um efeito, digamos, preço, tem que ver com a desvalorização desses mesmos ativos. Mas se nós formos para as atividades de registro e execução de ordens, se formos para as atividades de recepção e transmissão de ordens e execução, se formos para as atividades de registro e depósito, portanto, custódia de valores, então os valores ainda são mais elevados. E é precisamente por força desta contração da dimensão e da massa crítica do nosso sistema financeiro globalmente, isto é, banca, seguros, mercado de capitais, que é importante, do meu ponto de vista, repensar um modelo de supervisão que me parece hoje, digamos, desadequado à atual realidade. Bom, quanto à questão do crédito em risco, enfim, não vou aqui entrar em detalhes. Aqui tem uma evolução desde 2011, mas se nós formos ao período pré-crise, estamos a falar de praticamente 4 vezes o rácio de crédito em risco face aos valores que tínhamos à época, o que coloca Portugal face à perspectiva europeia numa situação que não é, digamos, nada agradável, na medida em que Portugal será o quarto, quinto país com níveis de NPLs mais elevados nestas circunstâncias. E vive, por isso mesmo, também com uma questão de rentabilidade, naturalmente também determinada por aquilo que é o atual nível de taxas de juros praticado em mercado. O que coloca, digamos, o nosso sistema bancário também com um nível de rentabilidade sobre equity em valores negativos, quando o resto dos sistemas bancários na Europa não se encontram nessa situação. Aliás, em média, o sistema bancário na Europa tem um return on equity em torno de 5%, que compara com valores negativos em torno de 6%, 6-7% que aqui vêm. Portanto, há uma questão que o sistema bancário tem que olhar,
e ao qual, digamos, a União Bancária não pode ser também insensível, que é o desafio da base de custos que se coloca ao sistema bancário em Portugal. Atento o seu nível de cost to income superior a 60% atualmente. Naturalmente, este nível de cost to income está relativamente alinhado com aquilo que é a mediana da área do euro, mas o que se verifica é que, precisamente por força da restrição da margem financeira das instituições bancárias, o crescimento das comissões na composição do produto bancário acaba por ser uma necessidade vital, diria, para a sobrevivência dos bancos em Portugal. Mas traduz, naturalmente, um desfazamento entre aquilo que é a situação em Portugal e a situação na Europa. Quanto ao tema da consolidação ou da concentração, desde 2005 desapareceram praticamente 1.500 bancos do sistema bancário europeu. Enfim, são os números do BCE do final do ano passado. Se olharmos para Portugal, tivemos também uma redução daquilo que é o número de instituições bancárias em atividade. A questão que se coloca é: temos efetivamente necessidade de um movimento de consolidação adicional? Não estou convencido que essa seja uma verdadeira necessidade. Julgo que o tema da rentabilidade e da resolução da questão do crédito em risco, essa sim é a principal prioridade. O tema, digamos, de uma eventual consolidação ou concentração será, quando muito, uma questão de segunda ordem naquilo que é a comparação europeia. Há, naturalmente, ainda assim que olhar para aquilo que é a base de custos do nosso sistema bancário, na medida em que, se nós olharmos para a população coberta por agência, há ainda uma significativa capacidade de otimização e de eficiência comparando a situação em Portugal com outros países, ou, digamos, conclusão idêntica, embora aqui comparemos melhor, digamos assim, se olharmos para aquilo que é a população coberta por colaborador bancário no quadro do pessoal das instituições bancárias. Mas já relativamente à concentração, o que nós verificamos é que Portugal apresenta um dos sistemas bancários mais concentrados na Europa, uma vez que 5% dos seus bancos controlam 70% do sistema bancário, tomando aqui como critério a base de ativos. Bom, agora quanto à questão de saber se a União Bancária efetivamente resolve ou não a questão do contágio banca soberana. Parece-me que não resolve totalmente o problema, e por 6 razões. Uma delas, por força da questão relativa à condução da política monetária, uma segunda que tem que ver com a questão ainda do chamado sistema bancário paralelo. Em terceiro lugar, a questão relativa ao mecanismo de resolução e ao sistema de seguro de depósitos. E, por fim, a questão relativa ao chamado regime dos ativos por impostos diferidos e a questão também relativa às chamadas ajudas públicas extraordinárias. Bom, quanto à política monetária, vimos há pouco o crescimento significativo do balanço agregado do sistema europeu de bancos centrais. E, na verdade, isto teve que ser assim, e ainda bem que foi assim, porque o BCE teve que resolver o problema por falta de incapacidade dos Estados em resolver autonomamente a questão, designadamente por não disporem de moeda própria, mas também por incapacidade institucional da própria Comissão Europeia e do Conselho em reunir os consensos e alocar recursos para tomar decisões nestas matérias. Mas a verdade é que, progressivamente, o BCE foi reconhecendo a insuficiência das medidas que tinha tomado antes e, portanto, em 2009, avançou com o chamado Programa de Aquisição de Covered Bonds, em 2014 com os chamados Asset-Backed Securities, em 2015 com o Programa de Compras de Títulos do Setor Público, em 2016 com o Programa de Compras de Títulos do Setor Privado e, para além disso, as chamadas Operações Principais de Financiamento, cada vez com prazos mais longos e com alocação plena dos montantes em licitação em cada uma das situações. Agora, a verdade é que esta atividade de Funding for Lending da BCE tem uma consequência, que é claramente, de novo, digamos, o trazer para os balanços do sistema bancário novos volumes de crédito
que resta saber se não serão um problema mais adiante. E, portanto, esse é um tema que tem que ser atendido. Quanto ao sistema bancário paralelo, o sistema bancário paralelo foi avaliado em 2011 como representando sensivelmente cerca de 51 bilhões de euros. 51 bilhões, digamos, à portuguesa, não billion à inglesa. Portanto, é muito mais do que billion à inglesa. Mas a verdade é que naquilo que pode ter sido causal para a crise financeira de 2011, o mais relevante é o tema das titularizações. Não é nem o tema dos derivados de balcão, nem o tema do short selling, nem o tema de repos e empréstimos de valores, nem o tema da sobrecolateralização de ativos. Tudo isto é, digamos, encaixado no âmbito do problema do chamado sistema bancário paralelo, mas a verdade é que, verdadeiramente causal na crise, terá tido um papel importante a questão relativa à titularização. No entanto, a questão é que o sistema bancário paralelo continua, enquanto tal, formalmente fora da União Bancária e, portanto, passamos a ter mais informação, passamos a ter mais capacidade de atuação, mas se, entretanto, sobrevier um novo problema com instituições do chamado sistema bancário paralelo, naturalmente, o risco de contágio aos Estados não está excluído. Quanto ao mecanismo único de resolução, enfim, eu acho que o professor Manuel Sebastião já disse tudo também sobre isso, quer quanto, digamos, esta fase intercalar até chegarmos à fase plena, uma vez que nós só teremos mecanismo único de resolução com um fundo único de resolução a atuar só em 2023, e até lá, apesar disso ter sido proposto, não há nem mecanismos de financiamento intercalar, nem o chamado backstop comum, que o professor Manuel Sebastião também aqui referiu. E aquilo com que vivemos hoje é uma situação um bocadinho estranha, é que as decisões são tomadas a nível central, mas quem paga são os Estados, o que me parece que não fazia sentido. Julgo que a decisão deve acompanhar, a decisão deve estar nas mãos de quem, em última instância, é chamado a pagar ou a financiar as decisões que são tomadas. Agora, decisões tomadas a nível central e pagamentos, digamos, a nível local ou a nível estadual, é que me parece que não faz muito sentido, mas é o que temos e assim estaremos. Relativamente aos grupos bancários, é ligeiramente diferente, porque em relação aos grupos bancários já se admite um financiamento limitado no âmbito do Fundo Único de Resolução, mas, curiosamente, os empréstimos para esse Fundo de Resolução para garantir o financiamento não são obrigatórios, podem não ser uniformes, o chamado burden sharing, portanto a distribuição de responsabilidades pelo financiamento, é remetida para uma negociação ad hoc onde tem que ser apurado um consenso. E, portanto, isto pode estar condenado, por essa razão, a não funcionar. Relativamente ao sistema de seguro europeu, Sistema Europeu de Seguro de Depósitos, a situação não é muito diferente, na medida em que só teremos seguro de depósitos pleno em 2024, mas aqui com um risco grande, é que, enquanto hoje, verificando-se a necessidade de ativar o Fundo de Garantias de Depósitos Nacional para ressarcir os depositantes, o fundo é acionado e os valores são disponibilizados. No caso do Sistema Europeu de Seguros de Depósitos, podemos estar perante uma situação em que, verificando-se todas as condições para que o reembolso dos depósitos tenha lugar, a entidade que gera o Sistema Europeu de Garantias de Depósitos não pague e recuse o respectivo reembolso, curiosamente por factos que não são imputáveis aos depositantes ou podem sequer não ser imputáveis às instituições de crédito que entram em incumprimento e que necessitam de ver os seus depositantes ressarcidos. E, portanto, este é um tema também central. Aliás, o BCE já alertou para ele quando teve que dar parecer sobre o projeto de regulamento relativo ao Sistema Europeu de Seguros de Depósitos e é naturalmente um tema que não está ainda resolvido. E, portanto, coloca-se aqui a questão, se no limite os valores disponibilizados no âmbito do Sistema Europeu de Garantia de Depósitos não for suficiente para reembolsar os depositantes, quem é que paga? Digamos, o último backstop, como referiu o professor Manuel Sebastião, são apenas os bancos e o sistema bancário, mas podem não ter condições para pagar. Logo, o contágio aos Estados parece-me uma inevitabilidade. Bom, quanto ao tema dos ativos por impostos diferidos, há aqui também um claro risco de contágio. Porquê? Porque o regulamento 575 de 2013, que já aqui foi referido, diz uma coisa tão simples quanto isto. Em regra, os ativos por impostos, havendo ativos por impostos diferidos,
eles geram, diremos, um direito à dedução, ou melhor, é possível a dedução dos ativos por impostos diferidos se ela não depender ao contrário. Ou seja, os ativos por impostos diferidos podem dar direito a um crédito ou são considerados como capitais, fundos próprios da instituição, se não dependerem de resultados futuros. Se dependerem de resultados futuros, então não são considerados instrumentos de capital dessa instituição. Ora, se assim é, está bem de ver o que é que os Estados serão forçados a fazer. Isto é, concederão os créditos fiscais para que, com isso, tenham uma maneira de permitir a capitalização das instituições sem ter que colocar à cabeça recursos financeiros de forma imediata. Por fim, a questão do chamado apoio público extraordinário. Ele continua a ser admitido em caso de perturbação grave da economia de um Estado-membro e para preservar a estabilidade financeira. E, portanto, em casos excepcionais de crise sistémica, é possível que os Estados concedam ajudas públicas para repor ou prevenir crises de natureza sistémica, desde que haja uma contribuição paralela de acionistas e credores de montante igual ou superior a 8% do seu passivo total. E admitem-se aqui duas vias para este apoio público extraordinário. Ou um apoio ao capital próprio, ou a chamada propriedade pública temporária, que no limite pode assentar numa simples decisão de nacionalização. Não tem que ser uma nacionalização, mas pode ser uma decisão de nacionalização. Portanto, ou seja, no fundo a questão é a seguinte: se a própria regulação europeia admite esta hipótese, então significa que admite à partida que o mecanismo único de resolução, o sistema de seguro-depósitos, os ativos por impostos diferidos, podem não ser suficientes para resolver o problema. E, portanto, no limite, é sempre necessário ir, digamos, à última linha de defesa, que é, neste caso, o balanço dos próprios Estados através dos seus recursos orçamentais. Bom, por fim, quanto ao mecanismo europeu de estabilidade. Há aqui uma dupla dimensão na utilização do mecanismo europeu de estabilidade. Portanto, tanto do ponto de vista da assistência aos Estados, através de programas cautelares ou empréstimos, ou participações, quer em operações do mercado primário, quer em operações do mercado secundário, mas é uma das alíneas do Tratado do Mecanismo Europeu de Estabilidade, permitir assistência financeira de recapitalização de instituições de crédito através de empréstimos. E aqui, naturalmente, cabe ao Estado-membro escolher um instrumento de assistência que entende que necessita. A condicionalidade associada é objeto de negociação, mas, e esta é uma fragilidade que me parece que esteve também presente naquilo que foram os programas de assistência financeira externa em 2011, que é a confissão de incapacidade da União Europeia. Ou seja, estamos numa zona monetária integrada, mas dizemos nós não somos capazes de resolver isso pelos nossos próprios meios e precisamos da ajuda do Fundo Monetário Internacional para o efeito. Ora, a verdade é que, para a atuação do Mecanismo Europeu de Estabilidade para estes efeitos, a avaliação de risco não é feita exclusivamente pelo Conselho de Administração do Mecanismo Europeu de Estabilidade, a avaliação de risco é feita pela Comissão Europeia e pelo BCE, e, portanto, há aqui uma avaliação que já não é puramente técnica, é também, ou é politicamente condicionada. É analisada a questão da sustentabilidade da dívida, mas a análise da questão da sustentabilidade da dívida é feita com intervenção do Fundo Monetário Internacional, ou seja, a União Europeia até tem medo, digamos, de pôr as mãos no fogo e não quer resolver o problema sozinho, quer sempre trazer o Fundo Monetário Internacional para a discussão, e as decisões têm que ser tomadas por comum acordo. Ou seja, tem que haver um consenso em torno da decisão. Portanto, não estando esse consenso gerado, dificilmente o mecanismo europeu de estabilidade poderá atuar. Por outro lado, a própria posição credora do mecanismo europeu de estabilidade é subordinada à posição credora do Fundo Monetário Internacional. Ou seja, o Fundo Monetário Internacional tem um privilégio creditório, em caso de necessidade, sobre o mecanismo europeu de estabilidade. Portanto, eu diria que estão criadas as condições para tornar muito difícil ou praticamente impossível uma capacidade de atuação eficaz do mecanismo europeu de estabilidade.
Portanto, por estas razões, mesmo nos casos em que ele possa atuar, eu confesso que vejo mais um mecanismo europeu de estabilidade como um mecanismo de liquidez em vez de um mecanismo de reestruturação. Se nós olharmos para a dívida pública, eu só vejo, digamos, razões para chegarmos à conclusão de que não haverá reestruturações de dívida pública. Porque, de acordo com a avaliação de sustentabilidade do Mecanismo Europeu de Estabilidade das dívidas públicas na Europa, nós chegamos à conclusão que, para reestruturar a dívida portuguesa, teríamos, numa comparação relativamente básica ou elementar, que reestruturar também a dívida espanhola, francesa ou italiana, a tomar como boa esta avaliação que resulta de documentos públicos. Ora, a verdade é que no caso português temos um problema sério, que é o problema do peso dos juros da dívida pública, que são, digamos, o grande obstáculo a um processo de redução mais acelerada da nossa trajetória de redução da dívida pública. E, na verdade, o efeito dos juros na dinâmica da dívida praticamente é todo absorvido por aquilo que são os ganhos de saldos primários positivos que nós consigamos em termos orçamentais. E, portanto, sendo assim, dificilmente conseguimos sair, digamos, desta situação de restrição em que nos encontramos. E, associado a isto, somos ainda obrigados a ter que dispor de uma almofada de liquidez para que os mercados estejam tranquilos. Ora, se a nossa almofada de liquidez está em torno dos 14 ou 16 mil milhões de euros, bom, é ver qual é o custo em juros da detenção desta almofada de liquidez para perceber qual é o valor que anualmente nas contas públicas está a onerar o Orçamento de Estado, precisamente por esta razão. Reparem, este problema é grave, porque é exatamente... Atenção, eu estou com isto a dizer, quem gera estes temas, falo com extrema competência técnica, porque efetivamente para sossegar os mercados tem que ser assim, não pode ser de outra maneira. Portanto, isto está tecnicamente correto. O problema é que isto não faz sentido. Porque, sob o ponto de vista do peso em juros que um Estado é chamado a suportar por esta razão, isto é uma total irracionalidade. E esta irracionalidade é, digamos, gêmea da outra irracionalidade que há pouco o professor Manuel Sebastião também referiu, quando a propósito da emissão dos chamados AT1s da Caixa Geral de Depósitos, tem que se pagar a investidores externos 10,75% de juros. A irracionalidade é exatamente a mesma. Repito, tecnicamente isto está correto e quando isto é feito assim está a ser feito de forma competente. O problema é que isto não faz sentido. Bom, e nós já provámos no passado que de facto conseguíamos viver com saldos médios diários de disponibilidades de tesouraria em torno dos 300 a 500 milhões de euros. Atualmente estamos com 14 a 16 mil milhões. Não faz sentido. Houve uma ideia, e com isto termino, de criar um fundo de resgate europeu. Curiosamente, esta ideia até é de inspiração alemã. Ou seja, digamos, o pensamento técnico alemão até está de acordo com estas coisas. O pensamento político alemão é que não está disponível para isto. Esta ideia era interessante e passaria por considerar dívida nacional a dívida até aos 60% do produto e, como dívida a transferir para o chamado fundo de resgate, a dívida que excede os 60% do produto. Bom, esta é uma proposta como há dezenas de outras propostas, algumas até exatamente no inverso, isto é, que passam por mutualizar a dívida até aos 100% do PIB e considerar dívida estritamente doméstica a dívida que excede os 60% do PIB. Portanto, são propostas exatamente opostas a estas que aqui estão. Bom, a verdade é que nenhuma nem outra, apesar de diversas vezes propostas, nunca tiveram aceitação. A Comissão Europeia não desgostou delas, o Parlamento Europeu não desgostou delas, mas o Conselho, que é quem verdadeiramente manda na Europa, não as aceita e não as consegue aprovar. Portanto, enquanto isto não for resolvido, o nosso problema também não será resolvido. Portanto, quando no passado alguém perguntava ou alguém dizia que a Europa se fazia pela moeda ou então não se faria, eu não quero ser pessimista, mas acho que já não vai ser pela moeda, se alguma coisa não mudar, que a Europa vai ser construída. E é pena que tenha que ser por razões de segurança, ou de imigração, ou de refugiados, etc. Esta era uma questão bem mais nobre para permitir a construção da Europa. Muito obrigado.